Ela vai balançando de leve, sacudindo de leve as suas folhas e vão fechando, iniciando o processo de sono. É incrível isso. Dormideira é o nome dessa planta. Está bem aqui na porta do rancho de apoio. É incrível isso, né? Toda a árvore entrou em repouso. Tem algumas galinhas que está pegando ainda um restinho de luz solar. Está fechando agora. Mas aqui já fecharam todas, ó. A criação de Deus é incrível, de fato. Pense nisso. A dormideira está acordando. O sol está entrando. Ela está acordando. Um verdadeiro espetáculo da natureza. A dormideira acordando. Coisa linda. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É um prazer enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de mergulharmos nas considerações desse tema, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos abençoar, por nos manter com vida, com saúde e mantermos debaixo de oportunidades incríveis de alimentarmos na Tua Palavra, buscando sustento para a nossa fé. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, como Teus escolhidos, como Teu povo. Dirija nossas vidas, os nossos passos, e que naquele grande dia, Senhor, nós e muitos outros que nos cercam, possam ser contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Te pedimos, agradecidos, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lição 11. O Santuário da Nova Aliança. Até agora nós analisamos em temas anteriores as origens e as bases em que surgiram esse santuário, tanto na terra quanto o santuário celeste feito pelo próprio Deus. No tema que analisaremos hoje e os próximos até a conclusão do trimestre, passa a observar o propósito e missão desse santuário que foi um dia construído no céu, no sentido de reunir os salvos como escolhidos, como povo do Senhor, numa missão direta e objetiva de envolver a outros ou de reunir o povo de Deus para abraçar com o Senhor nas nuvens dos céus. Logo aqui no tema de abertura, nós temos Hebreus capítulo 9, verso 15, que diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Esse próprio texto bíblico que acabamos de ler endossa completamente o que eu acabei de dizer. A fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. E essa herança eterna, irmãos, ela existe, ela é real. Muitos ignoram.
mas ela é real. E é justamente focado nela é que nós encontramos o maior sentido para a nossa vida, para as nossas escolhas, para tudo que a gente enfrenta nesse mundo. Principalmente as dificuldades, as grandes barreiras que encontramos pela frente, que somente pela fé temos condições de romper. Olhando para promessas como essa aqui, tendo a certeza que existe uma herança eterna, que tem algo muito maior do que a nossa própria vida por trás de tudo isso, é que nós aquecemos o nosso coração com o entusiasmo necessário de não desistirmos. E principalmente o zelo, o carinho de promover o mesmo entusiasmo àqueles que nos cercam. Por isso, entendemos que a missão do ID é pregar a todo o povo, tribo e língua no mundo ao nosso redor. Onde estamos, cumprimos com a nossa missão e assim Jesus em breve voltará para buscar as suas ovelhas reunidas em um só rebanho e um só pastor, um só batismo e um reino eterno, um único, absoluto, de fato, revelado em toda a Escritura Sagrada. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No segundo tema, relacionamentos. Olha o que nós temos aqui em Levítico, capítulo 26, verso 11 e verso 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Irmãos, que coisa linda. O primeiro ponto aqui é que mesmo ele sendo um Deus invisível, nós não temos como vê-lo na dimensão em que ele vive, mas é sempre uma maravilha, porque ele está conosco, está aqui, a palavra dele está dizendo, está afirmando. O segundo ponto é como ele sendo um Deus eterno, absoluto, muito além de tudo aquilo que imaginamos ser, muito além de tudo aquilo que sequer possamos imaginar que de fato somos, ou mesmo imaginar a grandeza desse Deus, de tentar sequer fazer um paralelo entre algo finito, mísero como somos nós, e algo tão eterno e absoluto como o próprio Deus. Esse Deus está expondo aqui nesse contexto a sua misericórdia, o seu amor, a sua paciência, a sua tolerância para conosco, e que está prometendo inclusive de andar entre nós sem se aborrecer conosco, com a nossa ignorância, com a nossa pequenez, com a nossa debilidade, com a nossa fragilidade pecaminosa. Ou seja, ele está expondo o seu amor, a sua misericórdia plena, para com esses seres tão deficientes que são, por viverem numa descendência, numa convivência e num mundo tão contaminado pelo pecado. Aqui prometendo nesse texto tolerância, paciência, compreensão e principalmente zelo para conosco, cuidado para conosco, para que nos ensine de fato a andar nos seus caminhos. E o terceiro ponto aqui é ele mostrar exatamente, chamar nossa atenção, que o mais importante de tudo é aceitar tudo isso, entender e aceitar esse relacionamento dele conosco. Porque se nós não aceitarmos o relacionamento dele conosco, como que ele irá nos ajudar? É isso que ele está dizendo aqui quando ele quer dizer que quer ser o nosso Deus. Ele quer nos restaurar, quer nos reanimar, quer nos motivar e quer nos ensinar a andar no caminho certo. E poder definitivamente então abraçarmos essa herança eterna, essa herança absoluta, de voltarmos a fazer parte do reino eterno, onde um dia os nossos pais caíram, perderam essa oportunidade por escolha própria. E Deus achou uma forma de recuperar essa descendência que caiu, começando pela recuperação deles mesmos, que junto conosco serão ressuscitados aqueles que estiverem descido à sepultura até então, até a volta de Cristo. Adão e Eva estarão ressuscitando ali junto, quanto aqueles que nem provarão a morte serão trasladados vivos, ao encontro com o Senhor nos ares. O dia que isso acontecer, essa missão, esse relacionamento que ele expôs o tempo todo, vem procurando manter na história da humanidade, desde que ele estabeleceu um santuário no meio do povo de Deus, continua através hoje da igreja individual que somos nós,
da igreja coletiva, em qualquer lugar onde se reúne 2 ou 3 em meu nome. Esse propósito continua, do Senhor trabalhando no meio do povo de Deus, buscando fazer esse povo entender as bases dessa aliança, as bases desse relacionamento, para que possamos corresponder da melhor forma possível e refletir isso àqueles que nos cercam, motivando outros a olhar e a caminhar como nós buscamos, pela graça de Deus, fazer o mesmo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O relacionamento entre Deus e o homem, e de uns para com os outros, e motivados nesse relacionamento de luz que nós temos com a verdade, com o Senhor da vida, é fundamental na verdadeira compreensão do cristianismo, da missão desse Cristo e de todo o plano da redenção. É muito profundo isso. Terceiro tema: pecado, sacrifício e aceitação. Hebreus capítulo 9, verso 22. Quando nós observamos a utilização desses animais escolhidos por Deus para que pudesse representar nada mais, nada menos do que o futuro sacrifício do Messias no Calvário. Animais com sangue comum, animais que vivem num planeta empedernido pelo pecado, mas animais que o Senhor escolheu pelo seu perfil comportamental, pela sua humildade, sua simplicidade, a sua forma de relacionamento no próprio bando em que vive e a forma que eles se relacionam uns com os outros, como exemplo da ovelha ou o cordeiro. O sangue desses animais, na verdade, jamais teria capacidade de tirar pecado de alguém ou de purificar alguém. Mas ele tinha um propósito de marcar na mente humana, manter viva a lembrança de que pecado traz sangue. E ao assim entender de forma plena que um sangue maior, que um sangue absoluto, que alguém pudesse de fato pôr um ponto final nisso, pagar uma dívida, quando ele ressuscita, então, ele simplesmente volta e perde esses traços débeis, esses traços fossilizados pelo pecado. Ele perdeu isso. Simplesmente ele voltou a ser o que ele era. Por isso que ele não foi reconhecido. E é o que vai acontecer comigo e com você também um dia. Aceitando essa missão, essa obra, aceitando nos envolvermos nessa dádiva maravilhosa da herança eterna que Deus nos oferece, ao aceitarmos isso, nós seremos transformados, como disse o apóstolo Paulo. E essa transformação transfere a mesma ideia da transformação que ele teve ao ressuscitar, e Maria Madalena não o reconheceu, ninguém o reconheceu. Os discípulos de Emaús, nenhum dos discípulos, ninguém o reconheceu. Eu e você também passaremos pelo mesmo processo. Então, esses traços fossilizados pelo pecado, eles desaparecerão. E nossos traços físicos serão totalmente diferentes. O que aconteceu com ele, acontecerá conosco. Só que aquele é Deus, é o nosso Criador, que se fez homem, habitou entre nós, mostrou como fazer e se dispôs a completar para nós, através da sua graça, aquilo que não temos condição de fazer. E Ele nos salva. Basta que eu e você aceitemos tudo o que Ele fez por nós e continua fazendo no seu santuário celestial. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, a substituição. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, Paulo aqui tinha alcançado um padrão de sabedoria tão grande, instruído pelo Espírito Santo, que ele entendeu que esse mundo é tão perverso, é tão mau, que nós temos que ser libertos dele. E para sermos libertos dele, é fundamental entendermos a missão do Messias. Entender que Apocalipse 1:5 apresenta que ele morreu a morte eterna, ele foi o primogênito dos mortos. Entender o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 26, que Cristo é a primícia dos que morreram de fato a morte eterna.
Porque os demais que morreram à morte eterna não vão ressuscitar. Mas quando Paulo fala aqui que ele é a primícia dos que dormem, ele, o único a morrer à morte eterna e ressuscitar, ele garante aos que dormem, e não os que morrerão à morte eterna, mas os que dormem. Esses poderão ressuscitar graças à esperança da ressurreição do Messias que morreu à morte eterna. A morte eterna que, se alguém morrer um dia, jamais ressuscitará. Por isso que Paulo chama a atenção aqui que ele é a primícia dos que dormem. Porque foi o primeiro a morrer a morte no seu verdadeiro sentido. E aqueles que dormem, dormiram conscientes que estavam morrendo. Mas se morrem em Cristo, a primícia garantiu. Porque morreu em Cristo, aceitou a graça. Aceitou a graça, ele elimina toda a desgraça da vida daquele indivíduo que um dia viveu nesse mundo. Porque ele aceitou, morreu em Cristo. Esse é o significado do que Paulo está dizendo. Por isso que no verso 26 aqui, de 1 Coríntios 15, ele comenta que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Por que o último? Porque nós sabemos que quando ele voltar, ele vai ressuscitar todos os que morreram em Cristo e vai ao encontro com o Senhor nos ares. A ressurreição parcial daqueles que o transpassaram também acontecerá, porque ele apontou o dedo na cara dos indivíduos e confirmou a profecia de Daniel lá no capítulo 12, lembra? Quando Daniel falou que uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. Pois é, Jesus confirmou isso quando apontou o dedo na cara deles e disse: vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens dos céus. Esses caras vão ressuscitar só para entender o que eles rejeitaram naquela época. Só porque Deus prometeu que eles iam ver ele vindo nas nuvens do céu. Mas eles vão cair sobre seus pés de novo e aguardarem 1000 anos, como Apocalipse 20 apresenta. Aí sim, depois desses 1000 anos, os que foram trasladados vivos para o céu, justos, e os que foram ressuscitados em Cristo, aqueles que dormiram um dia em Cristo, esses, na confiança do Messias, como os do Antigo Testamento, todos esses irão ao encontro com o Senhor nos ares e passarão 1000 anos no céu. Mas depois de 1000 anos, lá no céu, julgando e reinando com Cristo, como comenta Apocalipse capítulo 20, a cidade santa vai descer para cá com Deus e os seus homens dentro dela. E aí, como lá no verso 7 ao verso 10 de Apocalipse capítulo 20, o diabo vai cercar juntamente com todos os ímpios que teriam sido então ressuscitados pouco tempo antes da cidade santa descer, o próprio Deus os ressuscita, eles cercarão a cidade. Aí, o fogo e enxofre que vai descer do céu consumirá para sempre Satanás, seus anjos e toda essa potestade da maldade que um dia se desenvolveu na história do universo, formando a história do pecado. E será para sempre o fim do pecado. Eu e você estamos onde? Hoje. É a nossa decisão hoje que nos garante onde estaremos amanhã. Se dentro da cidade, no seio de Abraão, como a parábola do rico e Lázaro apresenta, ou se do lado de fora, no fogo, sendo consumido para sempre, como foi a extinção de Sodoma e Gomorra. O fogo eterno é absoluto. Ele destrói para sempre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A cidade de Sodoma e Gomorra nunca mais voltou. Mas as pessoas que morreram lá não morreram para sempre. Morreram o sono da morte. Eles serão ressuscitados um dia. O próprio Cristo confirmou isso. Que eles ressuscitarão um dia. Aí sim, eles vão receber a paga segundo a esperança e a decisão que eles tiveram antes de receber aquela destruição. Se tinha alguém ali com a esperança em ser salvo, será salvo. Se não, serão destruídos para sempre. Como Satanás, seus anjos e toda a potestade da maldade que se formou e se desenrolou em todo o universo, por onde quer que tenha passado os rastros do pecado. Onde você estará? É onde você quer estar hoje. De que lado nós estamos? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque 2 Coríntios 5, 21 fala que Deus o fez maldição, o fez pecado por nós, para que eu e você não precisássemos sermos amaldiçoados, não precisássemos sermos exterminados.
Cristo passou por isso, por mim, por você. É justamente isso que Paulo apresenta em 2 Coríntios 5:21. É muito profundo isso, meu amado irmão. Pense nisso. O sumo sacerdote da nova aliança. Quinto tema. Irmãos, como já comentado anteriormente, o sangue, num paralelo simples, a morte daqueles animais, no seu sacrifício, não cessava o trabalho dos sacerdotes e nem dos sumos sacerdotes. Continuava, prosseguia. Assim como o sangue de Cristo no Calvário também não encerrou com as suas atividades, nem de sacerdote como de sumo sacerdote. Na realidade, aqueles sacerdotes antigos simbolizavam o trabalho dele como advogado, sendo um sacerdote, e o trabalho dele como sumo sacerdote, sendo um juiz. Esse advogado e esse juiz, a partir do Calvário, do êxito que ele teve no Calvário, sobre a morte eterna, que o último inimigo a ser vencido será a morte, como vimos no tema anterior, de uma só vez ele vai bater nisso de vez, no final da história do grande conflito entre o bem e o mal. Mas ele, por ter sido vitorioso sobre essa morte, ele pessoalmente já venceu ela, garante para mim e para você a mesma vitória. A obra dele não cessou como advogado, intercedendo por nós, e nem como juiz. Só que nesse último, como juiz, infelizmente, ele vai ter que declarar o estar feito. E quando ele declarar que está feito, não terá mais volta. Quando ele disser está feito, como diz o Apocalipse, o justo que se limpe ainda mais, e o ímpio que se suje ainda mais. Isso acontecerá no ato em que ele fechar a porta da graça. Daí, os justos são protegidos de forma absoluta durante 24 horas, até que ele chegue no céu. Apocalipse 18, verso 8. As pragas cairão em um só dia. E 7 pragas, então, relatadas no livro do Apocalipse, no capítulo 16, cairão sobre os ímpios, que então, ali identificados como portadores do sinal da besta. Então, esses indivíduos colherão os resultados de terem rejeitado a aliança eterna, a dádiva eterna de recuperação que Deus ofereceu para nós. Sofrerão um tormento horrível de 7 últimas pragas que cairão sobre a face da terra. E estarão com certeza se preparando para entender, diante da cidade santa, 1000 anos mais tarde, que aquele Deus realmente é justo e misericordioso, e em uma só voz, todos os ímpios poderão proclamar isso, que Deus de fato é justo, e estarão entendendo o porquê que eles não terão condições mais de fazer parte do circuito chamado vida. Por isso serão extintos. E isso estará cumprindo profecias, como traçado na pena expirada. Mas tanto o sangue daqueles animais preparava as pessoas para receber o Messias, como entender a história do Calvário hoje nos prepara para receber esse Messias que foi vitorioso no Calvário e voltará para nos buscar. É suficiente para nos envolver na missão do ID, para que não deixemos as pessoas que Deus tem chamado para fazer parte do reino eterno. Ele chama todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque poucos escolhem a Deus. Mas esses poucos que podem ainda escolher a Deus, Deus usa a mim e a você para ir lá mostrar para eles esse Jesus maravilhoso que pagou o preço que já garantiu a nossa salvação. Por isso, estamos envolvidos até no fundo da alma com a missão do ID. É no entusiasmo, no prazer, na alegria, na certeza de sabermos que existe salvação. Aqueles que o Senhor sabe que deseja a salvação, é até eles que eu e você seremos conduzidos com a direção de Deus, desde que estejamos conectados a essa luz maravilhosa, da verdade, da palavra de Deus e do próprio Deus. Nos abraçarmos na missão do ID é uma forma excelente de sermos notados por aqueles que o Senhor quer alcançar, que sabe que querem salvação também. E se nós formos notados, eles encontrarão através de mim e de você o mesmo Salvador que eu e você encontramos. É essa impressão
que une os escolhidos de todos os tempos, a grande multidão que irá ao encontro com o Senhor nos ares. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema, ministério celestial, baseado em Hebreus capítulo 9, verso 24. Aqui temos noção de que Cristo entrou num santuário definitivo para comparecer por mim e por você perante um Deus absoluto, e que Ele também é um Deus absoluto, como o Espírito Santo também é. E nesse trabalho da Santíssima Trindade, em prol da minha e da sua salvação e de todos aqueles que nos cercam, Ele deixou claro que qualquer filho do homem pode se tornar um filho de Deus. Assim Ele, se expressando de forma figurativa, como foi nos dias de Noé, filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens, duas formas de raça caída que tinha na terra, e que uns ignoravam a luz e outros abraçavam a luz. Ele mostrou que eles podem se unirem. Ele mostrou que tem solução para eles. Por isso ele se identificou como filho do homem e como filho de Deus. Ele mostrou que um filho do homem pode se tornar um filho de Deus. A chave que fecha isso se chama conversão. A chave de conversão que Pedro apelidou foi raça eleita. Ele mostrou que uma raça caída pode voltar a fazer parte de uma raça pura, mas se tornando uma raça eleita. Quem é uma raça eleita? O convertido. Só assim, como alguém convertido de fato, entenderemos, estaremos demonstrando ao mundo que nos cerca, que entendemos a missão do Filho do Homem, Filho de Deus, entenderemos a nossa missão e nos envolveremos de forma incansável nessa missão, pela graça de Deus e pelas bênçãos de Deus, para alcançar os não alcançados. O ministério de Cristo no santuário celestial é refletido na minha e na sua missão. Se isso não fizer sentido, não tem sentido nenhum o que fizemos até agora e o que vivemos até agora. Porque Ele é o doador da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entender isso, sem se envolver na missão que Ele confiou a mim e a você, não demonstra nenhuma gratidão à salvação que Ele nos deu. Mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos, as minhas orientações. Se guardamos, se cumprimos, se prosseguimos na missão, de fato amamos ao Senhor. Ou seja, é impossível expressar amor a Deus acima de tudo e não expressar ao próximo como a si mesmo, porque salvação está intimamente ligado à vida. Vida no seu verdadeiro sentido, como é para Deus absoluto, vida eterna. Porque morte também para Deus é absoluto, é eterno. Sono da morte é algo que a graça de Deus criou para que a reciclagem das pessoas no mundo onde tem o pecado possa acontecer de geração em geração, e assim no meio de cada geração poder ter escolhidos a serem reunidos para voltar a fazer parte do plano original da criação. Infelizmente, muitos e muitos, uma multidão incontável, será exterminada, porque por escolha própria preferiram o pecado, preferiram ignorar a luz. Pense nisso, amado irmão. É muito profundo os ensinamentos da palavra de Deus acerca da salvação. O ministério celestial envolve sim a mim e a você. Quando entendemos o que Cristo fez para poder estar lá, Ele deixou para nós aqui uma missão. E a missão celestial só alcançará êxito se a minha e a sua também, em Cristo, alcançar êxito aqui na terra. No sétimo tema, a missão do ID é um divisor de águas. Irmãos, pelo que temos revelado na Pena Inspirada, no Mensagem Escolhida, volume 1, página 257, é que o mais elevado anjo do céu não tinha poder para pagar o resgate de uma só alma perdida. Pensa que coisa mais profunda o que isso está apresentando. Somente o Filho de Deus poderia ter esse poder, porque Ele tem a vida em si mesmo. Mas
do Desejar de Todas as Nações, página 357, nos envolve numa questão muito séria do que estudamos até agora. Olha o que diz. Jesus continua: se vocês me confessarem diante das pessoas, eu os confessarei diante de Deus e dos santos anjos. Vocês devem ser minhas testemunhas na terra, canais por onde a minha graça possa fluir para curar o mundo. Assim serei o representante de vocês no céu. O Pai não vê o caráter falho, mas Ele olha para vocês revestidos da minha perfeição. Sou o meio pelo qual as bênçãos do céu descerão sobre vocês. E todo aquele que me confessa, partilhando o meu sacrifício pelos perdidos, será declarado como participante da glória e alegria dos salvos. Irmãos, olha como essa mensagem assinou tudo o que nós estudamos nesse tema até agora. Santo Deus, que essa assinatura, Senhor, seja a assinatura da nossa salvação. Seja a assinatura do envolvimento nosso na Tua causa e a vitória nossa com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Nos envolva, Senhor. Nos abençoe como indivíduo e como igreja, para que naquele grande dia possamos Te abraçar definitivamente nas nuvens dos céus e estarmos para sempre com o Senhor. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.